Volta com o nosso Você Bonito e hoje a gente abre o programa falando de um problema que não é aí exclusividade dos homens, que as mulheres também podem infartar. E a gente vai entender até se esse número tem aumentado ou não e o que faz o infarte na mulher ser diferente do que no homem. Por isso a gente convidou mais uma vez o cardiologista, queridíssimo Dr. Hélio Castelo. Bem-vindo. Sempre um prazer bater papo com você. E olha, claro, gente, quando a gente está conversando com o Dr. Hélio cardiologista, vamos abrir o assunto. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. A gente escolheu o tema hoje do infarte nas mulheres porque, engraçado, né? Parece que as mulheres se sentem aí afastadas de algo deste tipo e muitas vezes até não reconhecem, né, algum sintoma, algo que possa acontecer, bem diferente dos homens, né? Os homens parecem estar assim mais espertos caso aconteça alguma coisa. É mais ou menos isso, doutor Hélio? É uma coisa meio doida, sabe, Carol? Primeiro assim, a mulher, ela tem alguns fatores que fazem com que a mulher demore mais para ir para o hospital. Primeiro, a mulher se preocupa mais com o outro do que com ela. Tá, sempre, né? Não, é verdade. Então é aquela coisa, vou deixar o cachorro, tenho que dar comida para meu filho, e se não sei o quê. Bom, enfim, uma série de coisas ela acaba demorando para chegar. Então, quando a gente sabe quando você tem um infarto, quanto mais rápido chegar no hospital, maior a chance de sobreviver, etc. Tal, ter menor chance de complicações, etc. Então, as mulheres demoram mais para chegar. Segundo, os sintomas na mulher são mais brandos. Ah, é? De um modo geral. Não é regra 100%, mas de um modo geral são mais brandos. Aquela historinha de que a mulher é mais resistente para a dor, talvez influencie nisso. Mas, então, é um pouco mais brando. Então, a mulher se engana um pouco. Embora ela seja mais cuidadosa, é engraçado, a mulher tem mais hábito de ir ao médico, né? Sim, sem dúvida. O homem quando vai, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco. Só vai quando já está no fim do fim, que já, nossa senhora, não está aguentando mais, né? O homem só vai quando a mulher marca. É verdade, senão eles não vão. Então assim, a mulher não, ela tem o hábito, mas na emergência ela acaba demorando um pouco para ir. Tá. A terceira coisa é que o infarto na mulher ele é mais perigoso do que no homem. Ah, é? Ele é mais, então, ele assim, pode ser considerado fatal, o risco de ser fatal é a maior. mulher é considerada para nós grupo de risco para infarto grave. Então, quando você pega um homem e uma mulher, mesma idade, mesma complexão física, tal, dois de 50 anos, e chegam com infarto, se chegar ao mesmo tempo, se tiver que escolher para atender atende a mulher primeiro. Olha só. E não é por gentileza. Assim, gentileza. Entendi. Não. Atende a mulher primeiro porque a mulher tem maior risco de morrer que o homem. A mulher tem artérias mais finas, essas artérias aqui... Eu vou mostrar. Aqui nós trouxemos hoje. O coração é mais ou menos desse tamanho, você fecha a mão, é mais ou menos o tamanho da tua mão fechada, ó. Tá vendo? Tá mais ou menos desse tamanho. Essas coisinhas vermelhas, não sei se está dando para ver, são as artérias coronárias. Então elas não são muito grossas. Quando a gente coloca um stent, quando a gente desentope isso, o stent tem de calibre aberto 2,5, 3,5 milímetros. Ele é bem fininho, né? A artéria da mulher ela tende a ser pelo menos uns 20, 30% mais fino que do homem. Então é fácil entender uma questão hidráulica, que se ela é mais fina, se ela entupir, é mais difícil de a gente abrir. Tá. Então com isso também é uma coisa que acaba complicando o infarto na mulher. Agora, esse stent, a gente pode dizer que tem um stent feminino e um masculino, enfim, por causa desse calibre? Não tem. Do diâmetro, não? Os stents são malhas de metal, hoje uma coisa muito, muito delicada, com alta tecnologia. Já tem até bioabsorvível, né? Já tem no Brasil. Legal. E ele tem de vários tamanhos, vários comprimentos, que vai desde 2 milímetros de diâmetro até 5, e de comprimento desde 8, 9 milímetros de comprimento até 38, 40. Tá. Dependendo da extensão da placa de gordura que está entupindo o vaso. Então a gente escolhe de acordo com a extensão para cobrir toda aquela área que está entupindo o vaso. Olha que interessante. Agora sim, a gente entrou aí no frio e o frio atrapalha ou ele ajuda? Aumentam os casos aí de infarto, principalmente em mulheres nessa época do ano? Aumentam. As temperaturas extremas aumentam o risco. Tá. O frio
desde que a gente conhece essa doença, a gente sabe que o frio é de maior risco, por alguns motivos. Primeiro, porque tende a aumentar mais a tua pressão arterial. A tua pressão arterial, ela é regulada por duas coisas. Primeiro, pelo teu coração, pela força do teu coração. E segundo, pela resistência que as tuas artérias periféricas, que a gente diz, que é a tubulação dos vasinhos mais finos, faz a passagem do sangue. Ah, entendi. Se você está no verão o que acontece? Está calor, essas artérias se dilatam. Então, por isso que a gente fica vermelhinho. Então, ela fica mais dilatada, o sangue caminha mais fácil, com menor pressão. Ele não precisa fazer muita pressão. É a mesma coisa de uma rua. Imagina que uma rua, se a rua é mais larga, os carros caminham bem. Sim. Se a rua é mais estreitinho, dá qualquer uma coisa dá uma congestionamento. No caso do frio, os vasos se contraem, por isso que a gente fica mais pálido, mais branquinho, as mulheres passam mais maquiagem e tal. Porque os vasos se contraem. Quando os vasos se contraem, ele fica mais estreito. Com isso a pressão sobe, porque o coração tem que fazer mais pressão para o sangue circular no corpo todo. Então, o aumento da pressão aumenta o risco de infarto e aumenta o risco de AVC. Né? Além disso, os vasos do coração também podem se contrair no frio. Só que, quando a gente fala até de infarto nas mulheres, a gente sabe que essa mudança e oscilação hormonal está diretamente ligada. Mas mulheres jovens também podem infartar. Podem. A gente sabe que o maior risco da mulher é quando ela entra na menopausa. Tanto que a mulher ela tem menos risco que o homem quase a vida toda. Quando ela entra na menopausa, a curva dela vai aumentando de risco e lá por volta dos 60 anos mais ou menos, o risco dela é praticamente igual ao do homem, sendo que ela tem mais risco de hipertensão quando idosa do que o homem. A mulher jovem tem maior risco, principalmente em duas situações. Uso do anticoncepcional e cigarro. Além de drogas que põem em risco todos os jovens, homens ou mulheres, né? Mas para mulher exclusivamente, anticoncepcional e cigarro. A gente até fala para todas as mulheres que chegam no hospital que, assim, a associação dessas duas coisas é complicada. E aquela coisa de, eu tomo anticoncepcional da minha irmã, não dá certo. Anticoncepcional é remédio. É uma coisa engraçada isso, que você pergunta para uma mulher, às vezes, você toma algum remédio? Não, não tomo nada. Você toma anticoncepcional? Anticoncepcional eu tomo. É remédio, né? Ela esquece. Não, e você sabe que essa semana mesmo, essa última semana aí, quando eu entro na TPM, que eu lembro da pílula, né? E me deu, assim, um estágio, poxa vida, eu nunca li a bula da pílula. Tem um monte de coisa lá. Nunca li a bula da pílula. E comentei com a minha personal, um beijo pra Vivian, que ela deve estar assistindo. Falei, Vi, acho que eu vou ler a bula. Acho que eu vou ler, eu quero ver como é que é a concentração hormonal desse período, Ela olhou para mim e fez assim, se você ler essa bula, você nunca mais vai tomar essa pílula. Você pensa bem. Que coisa, né, doutor Hélio? Porque ao mesmo tempo a gente sabe, a gente já fez várias pautas aqui com ginecologistas, e eu acho muito legal a gente falar sobre esse assunto, porque o público que assiste Você Bonito, o que tem de meninas que também tomam a pílula anticoncepcional, é assim, é um lance que você tem que fazer uma escolha, porque ao mesmo tempo você tem que prevenir a gravidez, se esse naquele momento é o seu planejamento, a sua organização. Por outro lado, a gente já fez pauta de ovários policísticos, que então o DIU não é legal, tem que ser a pílula anticoncepcional e tal. Enfim, acaba que a gente fica concentrada numa bolha que não tem muita saída, não. E aí você fala assim, mas você quer ter filho agora ou não? Mas você tem relação, então, com frequência? Então você tem uma vida sexual ativa? Então você toma a pílula. E aí depois, em contrapartida, a gente tem aí que entender as informações que ela pode não estar fazendo tão bem. Pílula é um remédio como outro qualquer. Obviamente que hoje nós temos pílulas mais recentes. Mais modernas, né? Mais modernas, tem muito menos complicação. Você tem que escolher, por isso que tem que passar no médico. Então, a mulher se pode, por exemplo, se a mulher tem uma alta propensão de câncer de mama, geralmente acaba não dando a pílula porque o hormônio é tipo um alimento, vamos dizer assim, para o tumor. Então, se a pessoa tiver, vai aumentar a chance, bem, aquelas coisas todas. Em relação à bula, é uma coisa interessante. Conta. É importante, tem que ter a bula. Mas tem que ler a bula.
Pode ler. Você acha que o paciente, que é melhor ou pior para o paciente quando ele lê a bula? Carol, eu acho que pode ler, assim como pode entrar no Google e sair procurando um monte de coisa. Agora, eu acho que nada tira o relacionamento com o médico. De você ir lá e perguntar tudo. É muito engraçado que vem no consultório, aí você fala, tem alguma dúvida? Não, não tenho. Você pergunta umas 2, 3 vezes. Aí vai embora. Aí começa, procura no Google, pergunta para a vizinha, vai ver a bula, aí cria um monte de coisa e para de tomar o remédio. Fala, puxa, por que não me perguntou? Então, assim, na bula está tudo que é possível aquela medicação causar. Só para as pessoas entenderem, quando uma medicação ela chega na farmácia, ela já está pelo menos 10 anos em estudo. Daí para mais. Quer dizer, nós temos aí algumas coisas que levaram 15, 20 anos para chegarem na farmácia. Então, conforme eles vão estudando, aí fala assim, olha, pode dar espinha. Alguns casos deu espinha. Está lá, acne. Pode dar... Algumas mulheres tiveram dor nas costas. Está lá dor nas costas. E não quer dizer que todas vão ter tudo. Não quer. Está tudo lá. Agora, o seu médico vai te falar assim, olha, para você, Carol, que tem isso, essa pílula é mais adequada, e vai chegar até para você e falar, se aparecer tal sintoma, me avise, porque a gente troca, a gente muda, a gente faz isso, bom, enfim. Então, esse relacionamento é o mais importante do que ficar com esse... Não é receita de bolo, sabe? E é tão engraçado, e eu me coloco, eu até vou colocar a perguntinha do público agora, e eu me coloco assim nessa situação pelo seguinte, todos os dias eu tenho a oportunidade de estar em contato com vocês, de entrevistar e tentar extrair o máximo de informação para o público, que muitas vezes são as minhas dúvidas e dúvidas que eu capto e tento, entender que sejam dúvidas do público. Claro que eu também tenho muitas dúvidas. E é tão engraçado isso que quando eu vejo, a gente coloca na nossa vida particular, no nosso dia, a gente fala, poxa vida. E não é que a mulherada, cada uma tem aí a sua individualidade. Sim. Mas tem muita coisa em comum. As mulheres é uma coisa impressionante. Até porque a nossa equipe é a mulherada que não acaba mais. E só tem meu diretor, né, Mar? De homem ali, tirando, claro, a minha equipe técnica, os meus meninos maravilhosos. Mas a minha equipe de produção só tem mulherada e o Marcelo. Gente, tem horas que eu olho pra ele, né, Mar? Hoje foi uma reunião de pauta. Ele tá assim, ó, a gente já falando, aí de repente ele olha, então, o que ficou decidido? Como é que é? Onde que vocês terminaram? Porque é muito engraçado. O Bobiano decidiu, né? Gente, que louco. Olha pra gente ver o quanto o assunto vai quando a gente tá falando de mulheres, seja de um problema de saúde e tal, mas o quanto o nosso universo é muito amplo, isso é muito bom, né? Vou colocar a perguntinha do público. Vamos lá, vamos ver o que a mulherada quer saber. Um beijo, Luci. Pergunta tão legal. Até, pro doutor Hélio responder, acho que a gente podia colocar o nosso vídeo, né? Ela pergunta, então, se os sintomas do infarto nas mulheres podem ser confundidos com uma crise de pânico, com uma ansiedade, né? Porque a gente tem isso muito relevante, né? As mulheres são ansiosas. Eu acho que até um pouco mais que os homens. Tá? Mais que os homens, né? Eu também tenho essa impressão. É parecido? Tem como diferenciar? Como é que é? Como é que a gente vê esses dois quadros aí? Tem um monte de doença, um monte de condição clínica que confunde com infarto. Esse é um dos grandes problemas de tratar e identificar o infarto. Tanto que agora a gente está coordenando uma campanha brasileira. Que eu já vou contar aqui, que é o Coração Alerta. Até as pessoas podem entrar no site. E lá a gente põe várias explicações de pontos. É da Sociedade Brasileira de Cardiologia, isso aí não é meu. De várias dúvidas que causam. Então, assim, dor de estômago, gases, enfim, tudo isso confunde com infarto. Ansiedade e depressão, etc. também. Por quê? Porque quando a gente está ansioso, quando a gente está deprimido, a gente tem um órgão-choque, um órgão-alvo, que a gente diz. Não tem aquelas pessoas que passam nervoso, tem dor de cabeça, outra passa nervoso, tem diarreia, outra passa nervoso, tem dor nas pernas. Ou fica tudo vermelho, enfim, né? Tem gente que fica tudo vermelho. Cada uma se manifesta de um jeito. Algumas, várias, têm dor no peito, dor nas costas, que confunde, ou dor aqui no estômago, na boca do estômago. Aquela dor de estômago forte. Né? Isso confunde. E tem outro fato, isso pode desencadear um infarto na pessoa. Pensa. Olha. Então pode ser infarto realmente e pode ser só da ansiedade e da depressão. A gente sabe que depressão aumenta bastante o risco de ter infarto. Então hoje a depressão é uma das doenças, uma das
uma das causas clínicas que mais afasta pessoas do trabalho, principalmente mulheres. Há um tempo atrás eu fiz um trabalho com um hospital e nós fomos ver assim, poxa, a gente queria fazer um trabalho de melhoria dos funcionários, aquela coisa toda. Nós fomos ver, pô, o que mais afasta? Mulheres, é depressão. Homens é acidente, jogando bola, machuca. Tá. A mulheres, a maioria é depressão ou a gravidez. A parte emocional mesmo. É a parte emocional. Então, isso daí o que faz? Quando você está deprimido, quando você está ansioso, você aumenta uma série de hormônios, desregula toda a parte de equilíbrio do nosso corpo. Então, a tua pressão tende a subir. O teu coração bate mais rápido, isso é muito comum, a gente está ansiosa, por exemplo, teu filho é pequenininho, mas que nem a minha filha tem 20 anos, minha filha está lá na faculdade, sai às 11h, 11h10, 11h15, 11h30, não chegou, o coração daquele, gente, bate mais forte. Então, até por uma coisa boba, a gente já fica assim, imagina a ansiedade de perder o emprego, nessa crise doida que nós estamos hoje, perder emprego, não tem dinheiro, o dinheiro acaba no dia 10, você ainda tem 20 dias pela frente. Sim, não, é uma questão das pessoas não estarem assim num momento que não sabem o que planejar, o que organizar, o que investir, o que fazer, né? E isso dá uma angústia, na verdade eu acho que até a palavra é uma angústia, as pessoas se sentem muito angustiadas com algumas coisas, e nesse universo, vamos pensar assim, nesse momento que a gente está vivendo, e a angústia também está diretamente ligada a esse lance da depressão. Vamos colocar só o vídeo, Má? Vamos colocar. E aí, doutor Hélio, eu queria que você explicasse o vídeo. E hoje vamos ver. Olha lá. Pode ir falando? Pode sim. Então assim, olha, você vê que é uma mulher, ela está dirigindo, ela começa a sentir um desconforto no peito. Veja, às vezes o desconforto, ele não é aquela dor, a dor típica é uma dor no meio do peito que vai para os braços, geralmente para o braço esquerdo, da transpiração, a pessoa... Na mulher também aumenta a transpiração. Todo mundo é assim, mas pode ser uma sensação só um pouco de aperto. Eu até brinco com as mulheres, eu falo, parece que o sutiã está apertado. Tem mulheres que chegam no pronto-socorro com o sutiã solto, tipo assim... Porque entendi, a sensação daquilo está apertando. Ela acha que aquilo está apertando ela. O que está acontecendo, na verdade, é que lá dentro, na artéria, numa daquelas arterinhas vermelhinhas que eu mostrei, que é a coronária, formou essa coisa amarela que é uma placa de gordura. Essa placa de gordura pode levar até 20, 30 anos para se formar. Nossa. E ela só começa a dar sintomas geralmente quando já tem 70%, 80% de entupimento, de estreitamento do vaso. Aí o sangue, por dificuldade de passar, ele coagula. Tá vendo aquela emaranhadinho vermelho? Aquilo é um sangue coagulado e aí entope 100% que causa infarto. E nesse caso a gente pode dizer, assim como nos homens, que a gente já conversou algumas vezes, que tem um fator genético, hereditário envolvido no caso das mulheres ou não? Tem. Nós temos 3 fatores que a gente diz que são fatores que a gente não consegue mexer, não consegue mudar. Tem o fator idade, cada dia a gente está mais velho, maior risco de acontecer essas coisas. O fator sexo, quer dizer, o homem tem maior risco que a mulher, como a gente falou, de desenvolver o infarto. E a mulher tem um infarto mais grave. Tá? E o terceiro fator é o fator genético. Ou seja, você tem uma propensão maior se você tem pessoas na família, principalmente pessoas próximas. E principalmente pessoas que tiveram infarto jovem, abaixo de 60 anos. Então chega, olha, meu pai teve um infarto com 45 anos, eu tive um irmão que morreu com 50, liga uma luz vermelha lá, é um alerta para nós. A gente já fica em cima. Quer dizer que vai ter? Não precisa se apavorar, mas tem que fazer um check-up, tem que procurar. Agora, eu ouvi hoje, eu estava assistindo o jornal, o de manhã da Globo, agora eu sempre confundo os nomes, mas eles passaram, não sei se você viu, Má, uma informação super importante, que saiu um estudo que o uso contínuo de anti-inflamatórios, quando as pessoas não vão ao médico, perguntam se elas podem tomar, enfim, querer acabar com a dor por conta própria, né? Porque a gente sabe que para comprar um anti-inflamatório você não precisa aí da receita. Não precisa. Pode aumentar em até 80% os problemas no coração, inclusive infarto. Eu ouvi hoje pela manhã que isso foi um estudo que está sendo feito há muitos anos, foi feito com muitas pessoas, acompanharam essas pessoas durante acho que uns 15 anos, 13 anos, e
chegaram a essa conclusão. Então, olha o tamanho do problema. A gente citou aqui que em pessoas, em mulheres jovens, pílula anticoncepcional tem que ser muito adequada e o cigarro podem aumentar tudo isso. Imagine, então, unir isso ao uso de anti-inflamatório sem aí uma prescrição médica. Aí aumentou ainda mais o número de jovens. Combinação perigosa, como disse meu diretor. O anti-inflamatório virou uma bala, né? Assim, balinha. Né? Parece que tô com uma dorzinha. Toma. Todo mundo toma anti-inflamatório. Tem problemas de estômago, etc. Aumenta a chance de gastrite, de úlcera, aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de trombose. Puxa, tem tanto problema aí com anti-inflamatório, insuficiência renal em idosos. E as pessoas acham que podem tomar sim. Eu já vi vários idosos que acabam em diálise por causa de anti-inflamatório. Olha, o que a gente estava falando ontem, a gente falou de rins, enfim, do excesso de proteína, então o uso de anti-inflamatório perde também. O rim mesmo, acaba de função, não volta muitas vezes por causa de uso de anti-inflamatório. Você acha que no Brasil deveria ser como antibiótico, ter que ter receita? Carol, no Brasil tem que ter controle de tudo, a gente não tem, entende? Não só do anti-inflamatório, né? Tem controle de tudo. Agora criou-se, 1 ano, 2 anos para cá, o controle do antibiótico, que não tínhamos no passado, mas boa parte dos remédios a gente compra tudo, e mesmo antibiótico, se você for amigo de alguém, você consegue, etc. Só para lembrar mais uma coisa dos jovens que você falou, o teu programa você não sabe a repercussão que dá. Tanta gente que me liga, que me manda... Que legal, que bom, no Instagram, no Facebook, a coisa fico muito feliz. Então, eu acho muito legal para a gente. Esses dias eu tive uma moça também que chegou no hospital, tinha coisa do anticoncepcional, do cigarro e de anabolizante, e peguei uma outra com aqueles energéticos. Então, assim... Muito cuidado com isso, isso daí é uma bomba. Então, a gente já falou aqui um monte de vezes, mas vale a pena sempre a gente lembrar. Olha, eu vou dizer um negócio, como tem gente usando anabolizante, achando que vai usar por um período, eu vou secar. E usa o anabolizante, e o médico passou o anabolizante. Você, né? Não, eu sou, olha... Tudo, então, a gente estava falando isso hoje na reunião de pauta, e eu acho que Você Bonita vem como um alerta, né? A gente está aqui, é uma prestação de serviço, a gente está trabalhando, mas a gente quer que o público, que tenha um esclarecimento muito grande, esse lance de olhar o negócio assim, não, para eu emagrecer, eu preciso fazer aquela dieta, preciso fazer a outra. Aliás, nós vamos falar logo mais sobre a dieta do HCG, lembra que uma vez eu até te contei e tal, que... Gente, isso é um perigo. Eu não sei como tem médico que aplica isso, que faz isso. É doideira. Você entendeu? Porque é para ganhar dinheiro. Gente, a gente tem que estar muito atento. Isso é um perigo. Tem que estar todo mundo atento e tem que ter informação. Não existe milagre. Se existisse milagre para perder peso, para ter saúde para o resto da vida... Poxa, estava todo mundo vivendo para sempre, não é verdade? Alguém estava milionário que criou aí esse milagre. Não existe isso. O Steve Jobs nunca iria morrer. Exatamente, Steve Jobs não queria morrer. E aí, vamos falar sério. Cuidado, não pode usar anabolizante. Essa história de eu vou usar por um período e aí mês que vem eu paro, já combinei com o meu médico, vou dar uma secadinha porque eu tenho uma festa, porque eu tenho... Gente, isso é saúde, a saúde é pro resto da vida. Uma vez que você fez, já entrou, já foi, tá ali, tá fazendo parte de você, com tanto recurso que a gente tem natural hoje. Não precisa. E a idade dessas moças que chegaram era o quê? 30, 35 anos? Não, tinha uma de 28. 28 anos. Não deve ter nem filho, não deve ter tido nem filho ainda. Anos. Não lembro, mas então, assim, chega gente muito jovem. Tanto homem quanto mulher, então... Olha, é um negócio, eu me sinto assim, é um incômodo muito grande. E aí, eu tô dizendo, eu não tô livre de conhecer pessoas que fazem, tá? Não é porque eu tô aqui, porque todas as pessoas que eu conheço, inclusive algumas amigas e etc., nunca fizeram e tal, muito pelo contrário. Eu pergunto para algumas pessoas que vão a algumas consultas com alguns médicos que eu sei que fazem a aplicação, e que quando elas me relatam como é a consulta, eu fico chocada. Eu fico chocada. Então, é por isso que a gente tem o maior cuidado. E ainda com paga todos caro, os ainda paga muito caro. Com todos os profissionais que a gente traz aqui no programa, eu levanto a minha bandeira. Aqui, assim, claro que eu estou para entrevistar todos vocês, eu não tenho que colocar a minha opinião.
mas em alguns momentos é praticamente impossível. Eu acho que depois que você está no vídeo e está no vídeo todos os dias, você se torna, sim, um formador de opinião. Eu sou 100% contra o uso de qualquer coisa deste tipo. Eu acho isso, olha, eu acho que é matar uma população aos poucos. Daqui 10, 15 anos que a gente vai ver o que vai acontecer. Para algumas nem tanto, né, doutora Hélio? É verdade. Você já tem visto aí casos no consultório. Então, meninas jovens, vamos fazer as coisas direitinho. E conversar com o médico, né? Agora, pílula e cigarro, nem pensar. Não dá, né? Nem Cigarro pensar. nem pensar. Só né? pra gente fechar, atividade física. A gente sabe que a atividade física é maravilhosa, que tem todos os seus benefícios. Mas no caso de um infarto para a mulher, ela pode aumentar muito a chance se for uma atividade mal feita ou sem qualquer orientação? Eu acho assim, duas coisas. Primeiro, se não fez um check-up, saber como a pessoa está antes de começar a atividade física, ela está pondo em risco, né? Isso, seja homem ou mulher. Fez o check-up, coração está legal, parte osteoarticular está legal, tarará. Atividade física não faz mal, tá? Agora, pensa, a coisa tem que ser progressiva, entende? Você olha lá no vídeo, na internet, etc., e vê uma pessoa fazendo, sei lá, 50 flexões de braço, correndo 30 quilômetros e tal, e tem gente que acha que em 2 meses está correndo 30 quilômetros. Imagina. Não vai passar mal. Vai passar muito mal. Ou se bobear até morre. Então, a coisa tem que ser progressiva. O nosso corpo, ele aguenta tranco, mas tem que ser Tem que treiná-lo para isso. Tem que treinar, não tem jeito. É que nem um cachorrinho. Ele não vai ficar pulando todos os obstáculos no primeiro dia. Então ele vai aos poucos. Por que você treina o cachorro, não treina você? Então, é verdade. É meio lógico. Obrigada mais uma vez, doutor Hélio. Sempre um prazer bater papo com você. Prazer é meu. Fica aí como um alerta. Fico muito feliz em saber que tem uma repercussão bacana, que as pessoas querem saber mais, querem ter mais informação. Claro que cada um vai decidir depois o que quer ou o que não quer, mas tem que ter informação. Né? Com certeza. E aqui o que não falta é informação. Agora, para você saber mais, você tem que acessar o site que tem todas essas informações e dicas e um monte de coisa bacana. É uma campanha linda que é o coraçãoalerta.com.br, coração sem os acentos, né? Então fica Coracal Alerta, tudo junto.com.br, e o doutor Hélio está lá no Facebook, você já pode encontrar aí, tirar suas dúvidas também. Informação, gente, nunca é demais. Vamos pensar bem antes de fazer nossas escolhas. Muito obrigada. Até mais, querida. Beijo na família, até a próxima. Vocês também. Tchau, tchau. Que maravilha. Mas agora, olha, adoro quando chega esse momento, porque olha, eu vou falar um negócio